Aleluia, glória a Deus. Ele é exaltado. Quero que você sinta aí na sua casa essa mesma presença que nós estamos sentindo aqui nesse lugar. Ah, meu irmão, se você puder sentir o que a gente está sentindo aqui, a doce presença do Espírito Santo, que você aí na sua casa se renda ao Espírito Santo nesse momento, como se você estivesse aqui conosco, como se você estivesse sentado aqui na cadeira que você tem costume de se sentar. Sinta-se assim aí na sua casa e adore ao Senhor, porque nesse momento Ele está procurando os verdadeiros adoradores, e Ele quer encontrar aí onde você está um verdadeiro adorador. Irmão, não pense, eu não estou no templo. Você é o templo onde o Espírito Santo habita. E Ele quer te encher. Ele quer te encher de coragem, de ousadia. Ele quer renovar, restaurar a sua fé nessa noite. Se entregue ao Senhor, como se você estivesse aqui. Toda a igreja unida, porque nós estamos unidos em uma só fé, em um só amor pelo nosso Senhor. Amém? Quero que você pegue a sua Bíblia e abra ela aí no livro de Juízes, no capítulo 6. Livro de Juízes, capítulo 6. O texto é grande, eu gostaria que você acompanhasse ele comigo. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campos, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixarem mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os gados e tendas. Vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e estavam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e vos dei a terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Vamos orar. Deus, nós estamos diante da palavra do Senhor que nos alimenta, que nos revigora, que nos traz esperança. Ó Pai, nós queremos nos alimentar
dela, Senhor, e extrair dela tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, deixou para que fosse extraído por nós, para nos enchermos, ó Deus, de força, para nos enchermos do Senhor, Pai, da coragem pela qual o Senhor nos chamou, para que nós possamos receber essa palavra que o Senhor falou em Gideão. Não te mandei eu, vai nessa tua força. Deus, eis-nos aqui, fale, Senhor, aos nossos corações. Amém. Eu brinquei com alguns amigos que ia ser bem mais fácil ministrar aqui, diante de uma câmera, sem estar vendo muitas pessoas, que eu ia ficar bem menos nervosa. Não é verdade isso. A gente fica nervoso do mesmo jeito. Mas amém, né? Uma coisa nova que estamos aprendendo, uma ferramenta, né? Para esses dias difíceis. Eu gosto muito de ministrar sobre o povo de Israel. Eu acho que nós cometemos muitos erros parecidos com os erros que Israel cometia. Então eu gosto muito de ministrar sobre o Antigo Testamento, sobre a história do povo de Israel. E no texto que nós acabamos de ler, Israel estava sendo escravizado por um povo de Midian, os midianitas. Israel estava perdido. Nós precisamos ter alguém que nos lidere, não é verdade? Alguém que nos leve, nos dê uma direção para alguma coisa. E os israelitas estavam sem essa pessoa. Não tinha um rei para eles. Moisés já tinha morrido, já tinha passado o tempo de Josué. E eles agora não tinham alguém que tivesse liderando a eles e levando eles para perto do Senhor. E então eles se distanciaram do Senhor. Foi feito então um altar e um bosque para a adoração de Baal. E era a Baal que eles adoravam nesse período. E o texto que nós acabamos de ler diz que tudo que Israel plantava, os midianitas iam lá e arrancavam, tiravam deles, destruíam as suas plantações, não deixavam nada, nem gado, nem ovelha, nada. E eles, com medo, tiveram que fugir para cavernas e se esconder dos midianitas. E diz o texto que no meio dessa dificuldade, Israel se lembrou do Deus vivo ao qual eles um dia tinham servido. E aí, depois de ter empobrecido muito e passado por muitas dificuldades, Israel então clamou ao Senhor. Durante 7 anos, eles foram entregues nas mãos dos midianitas e sofreram. Esperaram empobrecer muito. Esperaram passar 7 anos para depois se lembrar do verdadeiro Deus de Israel. A fé desse povo não estava firmada num Deus que eles amavam ou que eram gratos, mas a um Deus que poderia dar a eles aquilo que eles precisavam. Quando a gente continua a ler, diz a palavra do Senhor que quando eles clamaram, o Senhor os ouviu. Enviou um profeta, lembrando eles do quanto eles já tinham se livrado e a terra que tinha sido dada a eles, mas que eles não tinham dado ouvido à voz dele. Aí o Senhor vai então num lugar, escondido nas montanhas, tinha um lagar. Lagar era o lugar de se pisar uvas. E não era tempo de colheita de uvas, era tempo de colheita de trigo. Trigo era malhado no campo. Gideão não podia estar no campo, porque se ele estivesse lá, os midianitas iriam vir, iriam roubar o seu trigo. Ia de novo levar tudo que ele tinha. Ele então descobriu que ele podia encontrar uma estratégia. Um lugar onde ele pudesse buscar o sustento da família dele, sem que fosse saqueado pelos midianitas. Ele foi então para o lagar. O lagar era um lugar estreitinho que se pisoteava uvas. Ele estava nesse lugar com dificuldade malhando o seu trigo, mas ele estava ali malhando o seu trigo. A palavra do Senhor diz que ele ali malhando o trigo, veio o anjo do Senhor, aqui no versículo 12, e fala assim com ele: o Senhor é contigo, varão valoroso.
Gideão vai e responde para ele: Senhor meu, se o Senhor é comigo, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é comigo, por que está sendo destruída tudo que nós plantamos, toda a nossa plantação? Porque Israel está sendo saqueado já há 7 anos, se o Senhor é comigo. E aí ele faz um questionamento, ainda no versículo 13. Ele fala assim: que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Ele pergunta: e tudo que eu ouvi até aqui, de que o nosso povo foi liberto da escravidão dos egípcios, e que eles foram sustentados no deserto, que quando eles tinham fome era enviado maná, que eles tinham sombra quando estava muito calor, e quando estava frio eles tinham uma tocha de fogo ali para os aquecer. O que foi feito disso tudo então? Ele começou a desacreditar nos testemunhos que ele já tinha ouvido antes, por causa do que estava acontecendo. Sabe o que eu aprendo com essas lições que eu li aqui em Juízes 6? Nós vamos dar continuidade, vamos aprender mais algumas coisas com Gideão. É que nós também, irmãos, questionamos muito ao Senhor. E muitas vezes falamos: mas eu já ouvi falar tanto desse Deus que supre necessidades, que socorre o aflito. Onde é que Ele está agora? Quando a gente prossegue a leitura, o Senhor ora para ele e fala assim: vai nessa sua força, e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Eu não li o versículo 15, mas diz assim: Senhor, como eu livrarei Israel? Eu e minha família somos os mais pobres em Manassés. Eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: eu sou contigo. Você ferirá os midianitas como se fossem um só homem. Aí ele faz uma prova com Deus. Ele fala: se é o Senhor mesmo que está aqui comigo, no versículo 17 ele fala: se tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que fala comigo. Rogo-te que daqui não me apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: esperarei até que voltes. Gideão sai dali e vai então preparar o presente que ele tinha prometido, o anjo do Senhor. Então vamos recapitular. O povo de Israel estava sofrendo porque estavam em pecado. Se distanciaram do Deus verdadeiro a quem eles deveriam estar adorando, e estavam adorando a Baal. Por causa disso, eles estavam entregues às mãos de um povo saqueador, um povo nômade, que não tinha piedade nenhuma deles, e que visitava eles só para destruir toda a sua colheita, para tirar todo o seu alimento. E esse povo se esconde então em cavernas. Só que tem um que não está escondido dentro de caverna nenhuma, ele está num lagar, cuidando, separando o trigo dele. E eu comecei a pensar como que é parecido com o cenário atual em que nós temos vivido. E como que nós muitas vezes temos a tendência de nos distanciar também do Deus verdadeiro. Muitos de nós fazemos isso. Só que Deus encontra um homem que ainda não perdeu a sua fé. Em tudo. Ele acredita que ele tem que fazer alguma coisa para poder sustentar a família dele. Deus não está à procura de pessoas acomodadas, de pessoas que param no meio da dificuldade, de pessoas que olham ao redor e falam: mas o que eu vou fazer? A única coisa que eu posso fazer é me esconder. O Senhor não permitiu que nós passássemos por dificuldade nenhuma, para que nós entrássemos nas cavernas das nossas casas, amedrontados, isolados, sem solução, sem saber de onde vai vir um socorro para mim, de onde vai vir um alimento para mim. Não há o que eu possa fazer, não há
como eu possa sair da situação na qual eu estou, Deus procura homens como Gideão, que buscam soluções, que conseguem ver um jeito de buscar solução aonde não tem. Quem podia imaginar que ele ia malhar o trigo dele num lagar, num lugar estreito, apertado, difícil, onde não era para ele estar. Mas mesmo assim, quando o anjo do Senhor falou com ele, ele questionou a Deus por causa da crise. Sabe, às vezes nós temos o hábito de pensar que se estamos fazendo tudo certinho, então a crise não vai chegar até nós, não é verdade? Se Gideão estava ali tentando, buscando, fazendo as coisas dele certinha, mas a crise também o estava afetando. E nós temos, às vezes, o hábito de pensar, se eu estou fazendo tudo certinho, por que eu estou sofrendo? Quem é muito fiel, não aceita passar por crises financeiras. Às vezes, alguns cristãos pensam que nunca vão adoecer, porque pensam que o fato de estarem fazendo as coisas todas certas, eles vão ficar imunes às dificuldades. Isso não é verdade. Nós não ficamos imunes às dificuldades. Deus nunca nos disse que nos livraria das dificuldades. Ele nos livra nelas e se revela a nós no meio delas. O Senhor quer se revelar a você no meio da dificuldade. Ele também questionou o testemunho dos seus antepassados, o que ele ouvia falar antes. E de tudo, todas as maravilhas que Deus tinha feito. E aonde estava esse Deus? Eu acho que já era a hora de Gideão ter a sua própria experiência, a sua experiência pessoal. Ele já não ia mais conhecer o Deus de Moisés ou o Deus de Josué, o Deus que fez antigamente, mas o Deus que ia fazer agora, através da vida dele. No versículo 14, então, ele é enviado. O Senhor fala com ele, vai nessa sua força, é você que vai livrar Israel. No versículo 15, ele lembra das suas limitações. Ele fala, mas eu sou pobre, na minha casa eu sou o menor, eu sou o mais pobre da minha família. Como que eu vou poder livrar todo um povo? Não tenho condições para isso. Aí no versículo 17, ele faz prova com Deus. Às vezes a gente precisa de uma resposta direta do Senhor, pessoal, para nos dar confiança, certeza de que é Ele que está conosco. Isso é normal, e Deus conhecia isso em Gideão. Ele viu humildade quando Gideão quis fazer essa prova com ele. Quando Gideão fala para ele, se é o Senhor que fala comigo, espera aqui então, eu quero te trazer um presente. Ele sai, vai para a casa dele, pega um cabrito e faz ali bolos e começa a preparar uma oferta para o Senhor. Isso está no versículo 19, entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asnos. Mas vamos voltar lá no versículo 4. Diz assim, e punham-se contra eles em campo, destruía a novidade da terra até chegar em Gaza. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Nós lemos aqui que eles não deixavam nada, mas na casa de Gideão tinha um cabrito e tinha alguma coisa que desse para fazer bolo. Eu imagino que aquilo era tudo que ele tinha na sua casa. E ele pegou tudo que ele tinha e ofertou ao Senhor. Eu me lembro que há muitos anos atrás, tudo que eu ia fazer, eu fazia prova com Deus. Mas eu sempre pedia algo, algum sinal. Senhor, me dá um sinal de tal coisa. Me mostra tal coisa, fale comigo de tal forma. E aqui me chamou muita atenção que Gideão não pediu nada, ele ofereceu. Ele não pediu nada. A prova que ele fez para saber se era realmente o Senhor que estava falando com ele, ele ofereceu tudo que ele tinha ao Senhor. E aí no versículo 20 em diante, o anjo do Senhor recebe então aquela oferta. Ele manda colocar lá o que ele tinha preparado num lugar e passa um fogo e consome ali aquela oferta. A aprovação de Deus era o que ele precisava para ter forças para saber se ele realmente era o cara que estava sendo chamado para libertar Israel. Depois que ele teve a sua fé renovada, porque ele estava
não estava mais acreditando que o Deus que agiu na vida de Moisés, o Deus que agiu na vida de Josué, estava ali para agir na vida dele. Mas quando ele viu que a oferta dele, tudo que ele tinha, que ele entregou, foi aceito, ele teve a sua fé renovada. Ele então, a primeira atitude que ele tem, a primeira providência que ele toma, é reestabelecer ali um altar de adoração ao Senhor. Ele ergue ali naquele lugar, então, um altar. E isso me fez pensar que se o centro das nossas atenções, se o centro da nossa preocupação forem os problemas, ou as dificuldades, ou as necessidades, nós seremos derrotados. Porque antes dele ir para a guerra, ele precisou ter a sua fé renovada. E depois que ele teve a sua fé renovada, ele reestabeleceu o trono do Senhor. E eu quero chamar a minha e a sua atenção para isso. Nós até podemos estar em nossas cavernas, mas o Senhor está nos convidando a buscar estratégias diferentes, aonde nós tivermos forças, a não ficarmos acomodados, para poder fazer o novo e alimentar a nossa casa. E eu não estou falando de alimento material, eu estou falando de alimento espiritual. No domingo de ceia, para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu tenho tido cultos domésticos na minha casa, mas no culto de Santa Ceia, minha família não quis participar. E eu fui para o meu quarto participar sozinha. E ali eu estava sentindo tanta presença do Senhor. E eu nunca chorei tanto num culto de ceia como naquele quarto. E eu pude entender que ali era o meu lugar secreto. Não tinha ninguém me olhando. Não tinha ninguém com quem eu pudesse me preocupar se estava olhando para mim, se estava vendo como eu estava. Eu pude só me ajoelhar e rasgar o meu coração para o Senhor. E foi tão maravilhoso. Então você pode fazer da caverna que você está agora o seu lugar secreto. E pedir a Deus que te dê estratégias de alimentar você, restabelecer a sua fé. E você devolver ao Senhor o lugar que lhe é devido. Restabelecer o trono do Senhor. Porque se outrora nós começamos a adorar outros deuses, os deuses da nossa profissão, os deuses do nosso trabalho, os deuses da nossa família, porque às vezes nós endeusamos a nossa família. Houve um período em que eu estava colocando todas as minhas expectativas no meu filho. E ele frustrou todas as expectativas que eu estava pondo. Eu estava ficando derrotada, porque eu não estava olhando para o Senhor, mas para tudo que eu acreditava no meu filho. O Senhor quer reestabelecer o altar dele em você, ser o centro da sua vida. Você é o templo onde Ele quer habitar. Depois que Ele fez isso, Ele restabeleceu o trono, restabeleceu o local de culto. Aí o negócio mudou. Outrora Ele tinha escolhido a oferta que Ele ia dar para o Senhor. Ele deu tudo que Ele tinha. Só que agora Ele ia ter muito mais, porque Ele tinha se entregado. Estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e aí foi o Senhor quem escolheu a oferta. Aí já não valia mais o que Gideão quisesse dar. Deus escolheu o que ele queria receber. Ele dá então uma ordem para ele, fala com ele: vá lá na casa do seu pai, escolhe tal boi, você vai sacrificar ele a mim, e vai destruir o altar de Baal ali. Gideão então obedeceu. Durante a madrugada ele foi lá, destruiu o altar de Baal, cortou o bosque, as árvores do bosque que tinham sido plantados para a adoração de Baal, e sacrificou então a oferta de acordo com o que Deus tinha mandado ele fazer. Aí acontece algo interessante. Ele agora cheio de fé, ele agora com a sua fé renovada, ele convoca o povo para pelejar. Ele fala: agora o Senhor é comigo, e ele diz que eu vou libertar Israel. Então ele convida a todo Israel, toca a buzina e chama e convoca os israelitas para uma peleja. Vem então responder a esse chamado 32.000 homens. Só que existem estudos que dizem que os midianitas eram
mais ou menos uns 100 mil, alguns falam em 132 mil. E aqui, 32 mil israelitas respondem ao chamado de Gideão para ir para a peleja. Aí quando eles vêm, acho que Gideão deve ter enchido o coração dele de esperança. Deus é comigo, 32 mil, tem mais ou menos aí 4 para cada um. Se cada um matar 4, a gente ganha. Só que aí o Senhor fala com ele assim, não, eu não vou deixar você pelejar com os 32 mil, porque vocês vão pensar que vocês venceram por causa da sua própria força. Então nós vamos diminuir esse povo. Eu vou vencer essa peleja com vocês e o meu nome vai ser glorificado. Vocês não vão vencer na própria força de vocês. Aí Deus reduz esse povo. Então nós já estamos isso lá no capítulo 7 de Juízes. Aí Deus fala com ele assim, olha, nesses 32 mil aí você vai falar para eles, todos que estiverem com medo, podem ir embora. Eu acho que Gideão deve ter pensado assim, deve sair aí uns 100, né? Uns 150, 32 mil, tudo bem. Uns 150 medrosos. Aí começaram o povo a ir embora. Foram embora 22 mil israelitas. 22 mil medrosos. Tudo bem. Ficou então agora, Senhor, 10 mil. Ok. Tem aí mais ou menos uns 13 para cada um. Se cada um matar 13, glória a Deus, a gente vai vencer a peleja. Aí o Senhor fala, Gideão, não. Ainda são muitos. Vocês não vão vencer pela força de vocês, mas vão vencer porque eu vou estar com vocês. Faz o seguinte, leva eles para tomar água. E os que enfiarem a cara na água e tomarem como cachorros lambendo, separa de um lado. E os que pegarem a água com a mão e levarem à boca, separa de outro lado. Aí Gideão está lá observando, eles começam a beber a água. E os que lamberam a água como cães foram 9.700. Aí o Senhor fala para ele, manda esses voltar para casa. Ficaram 300. Aí o Senhor fala assim, Gideão, esses 300 são os que vão para a peleja com você. Uma vez, eu não me lembro em que ocasião, se foi numa pregação, se eu estava lendo algum estudo, eu não me lembro. Mas eu ouvi alguém comentar que estava passeando em Israel e tinha ali alguns jovens armados com fuzis e não estavam com o uniforme do exército de Israel. E aí essa pessoa perguntou para quem estava com ele, por que estão armados, né? Quem que são essas pessoas armadas e sem uniforme? E ele falou para ele assim, os soldados israelenses, mesmo quando eles estão de folga, eles não largam as suas armas. Eu falei, nossa, quando a gente vai estudar isso aqui, os soldados que se debruçaram sobre a água, soltaram as suas armas, colocaram as suas mãos no chão, foram displicentes com o inimigo. O inimigo podia chegar ali a qualquer momento, mas eles se esqueceram disso e estavam tomando água tranquilamente. E os outros que estavam tomando água com a mão, estavam aqui, a espada numa mão e a água com a outra. Eles não abandonaram a sua arma. São os 300 que iriam para a batalha com Gideão. E o que eu quero dizer com isso? Algumas pessoas vão ser impactadas quando nós falarmos do Evangelho. Muitos são, na verdade. Quando a gente fala em Jesus, muitas pessoas vêm correndo, procuram as igrejas. Mas, infelizmente, muitas dessas pessoas estão só à procura de bênçãos. E quando vêm pelejas e batalhas, eles se acovardam e não querem mais guerrear. Eles vão parar. Esses 9.700, eles me lembram que às vezes nós podemos ser displicentes com as coisas do Senhor. Nós podemos até estar caminhando como soldados, indo às igrejas, cultuando, mas não queremos nada com obra.
porque fazemos as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ficamos desarmados. E o que é ficar desarmado? Quais são as armas que o Senhor nos deu? A sua palavra e acesso direto ao Pai através da oração. E ultimamente o que nós mais temos ouvido falar era em tenha tempo com Deus. Esteja afiado com as suas armas. Se você por um acaso tiver sede, for buscar em outras fontes, esquecer das suas armas espirituais, aquelas que o Senhor te deu, a palavra dele e a oração, você não vai estar apto para guerrear. Escolhido então os 300, o Senhor dá orientações a Gideão e fala para ele como que ele vai fazer. Só que ele ainda estava com medo e o Senhor sabia disso. O Senhor então fala com ele: você está com medo ainda? Desce lá, você e um moço, lá onde está o acampamento dos midianitas, e ouve o que eles estão falando a seu respeito. Quando Gideão vai, eles estão ali contando um sonho, um para o outro, e falando que aquele sonho significava a derrota deles para Gideão, para o povo de Israel. Quando Gideão ouve isso, ele sobe então cheio de alegria, de coragem, volta para os israelitas e fala para eles então da estratégia que o Senhor tinha dado a eles. E fala para eles: vocês vão pegar cântaros, vasos vazios, uma tocha, e nós vamos então rodear o acampamento dos midianitas. E quando eu falar, vocês vão olhar para mim. Nós juntos vamos quebrar o cântaro. O cântaro era para esconder as tochas só deveriam aparecer na hora certa. Quando eu falar, vocês vão quebrar os cântaros e vão levantar a tocha e vão gritar todos numa só voz, por Deus e por Gideão. E assim eles fizeram, rodearam o acampamento e pegaram os midianitas de surpresa. Eles estavam dormindo. Quando Gideão deu a ordem, eles quebraram então os cântaros. Primeiro eles tocaram as buzinas. Isso simbolizava o início da guerra, que já estava começando a guerra. Então quando os midianitas acordaram, eles já acordaram assustados. A guerra já começou. E o barulho dos cântaros quebrando-se todos no mesmo momento dava a impressão de muitas armas. Lembra que eles eram milhares como gafanhotos? Mais ou menos uns 132 mil homens. Eram 300 só em volta, quebrando os cântaros, mas faziam um barulho de muitas armas. E as tochas, é algo interessante que os midianitas, eles eram pessoas supersticiosas. Eles acreditavam que em algum período, os guerreiros que eles tinham vencido outrora, iriam voltar para matar eles, vingando suas próprias mortes e a morte de seus entes queridos. E que eles viriam, no lugar da cabeça, estaria como tochas de fogo. A estratégia que Deus deu para eles usou aquilo que eles mesmos temiam, o seu misticismo. Quando eles olharam e viram tochas acesas ao redor do acampamento, eles pensaram: pronto, os guerreiros que nós já matamos voltaram, as almas deles e vão nos matar. E eles então, confusos, começaram a se matar, eles mesmos entre si. E os poucos que sobraram fugiram com medo. Deus deu assim vitória a Israel através de Gideão. 22 mil homens. Eu não sou boa em matemática, então eu tive que anotar isso aqui. Eu não sou boa de cálculo. 22 mil é mais ou menos uma proporção de 69% do total de pessoas. Esses são aqueles que só querem a bênção, mas não a obra. 9.700 são mais ou menos a proporção de 30% do total dos que atenderam ao chamado de Gideão no começo. Esses são aqueles que servem com displicência. Quando der eu oro, quando der eu leio, quando der eu busco a palavra, quando der eu me preparo. 300 é uma proporção de apenas 1%. São os verdadeiros adoradores. Esses que o Senhor está procurando. Todos foram beneficiados pela vitória de Gideão sobre os midianitas.
todos os 22 covardes que voltaram, todos os 9.700 que estavam displicentes, eles foram abençoados com a vitória de Israel. Mas só 301%, esses foram os que pelejaram. E é a esses que o Senhor está procurando. Está procurando hoje, em você que está acompanhando os cultos da igreja mesmo na sua casa. Em você que entende que é a igreja onde você está, que ela não para. E que para vencer uma peleja, não é preciso homens muito fortes. Ou pessoas superdotadas de inteligência. Ou que tem muito poder aquisitivo. Mas é preciso alguém que tem uma fé convicta no Deus de Israel. Que confia e crê que Ele é Deus e que supre todas as necessidades que precisarmos. Que nos capacita. Você que entende que você é a igreja do Senhor e que será como um dos 300 escolhidos para vencer a peleja, para que outras pessoas ao nosso redor possam se beneficiar também dessa vitória. Porque nós sabemos que perto de nós vai ter muitos que vão voltar. Porque precisam de um templo físico para adorar. Você que consegue adorar onde você está, que consegue buscar a face do Senhor onde você está, você é a pessoa que o Senhor está procurando. No livro de João, no capítulo 4, versículo 23, diz que essa é a hora em que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Em qual grupo, meu irmão, você quer pertencer? Aos 22.000 que voltaram, aos 9.700 que são displicentes e levam a vida com Deus de qualquer maneira, ou ao 1% que não aceita ver o povo de Deus derrotado, destruído e saqueado, mas que busca um Deus que pode nos livrar de toda crise, de toda peleja. É a você que o Senhor está procurando. E eu quero que você se posicione aí na sua casa. Se talvez você estava como Gideão, por um momento, descrendo. Talvez na sua dispensa as coisas podem estar se acabando, ou o seu emprego já não existe. Ou não sei quais são as suas guerras, o que você está enfrentando aí na sua casa. E talvez você pode pensar, mas eu já ouvi tantos testemunhos de pessoas que não tinham nada e o Senhor enviou e abençoou. Onde é que está o Senhor agora? Se você por um momento se sentiu assim, o Senhor hoje me enviou para falar com você que Ele está sentado vendo você e está convidando você para ouvir o chamado dEle. Ele quer te dar estratégias para vencer a batalha e para dizer a você que você não está só, que você precisa se armar, restabelecer o trono dEle na sua vida e buscar a face dEle. Talvez você pense, eu estou fraco. Senhor, eu não consigo, eu estou sozinho aqui. O Senhor está enviando na sua casa os anjos dEle. E está esperando que você fale, confesse com a sua boca. Senhor, onde o Senhor está, eu quero te ver. Eu quero sentir o Senhor. E no meio da minha crise, eu quero restabelecer o altar que é devido, te dar o lugar que te é devido. E me render ao Senhor. Faça isso agora, vamos orar. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o mesmo Deus que livrou tantas vezes Israel. É o mesmo Deus que é com o ministério Ser Feliz. O Senhor é o mesmo Deus que está na nossa peleja contra esta pandemia, contra a crise financeira, contra, Senhor, crises emocionais, contra seja lá o que for, ó Deus, que os meus irmãos possam estar passando. O Senhor é o mesmo. Nós reestabelecemos o altar do Senhor no nosso coração, Senhor. Toma o teu lugar. Nós entendemos que não é importante, Senhor, nada mais sem o Senhor. Porque se o Senhor não estiver conosco, Pai, se o Senhor não nos abençoar, ó Deus, nós ficaremos derrotados.
Senhor, talvez muitos empresários não esperavam que pudessem falir. Talvez, Senhor, pessoas que estavam planejando agora o seu futuro, tantas coisas, não pensassem que iam ter que parar por um momento. Mas com isso nós aprendemos, para aquele que te serve, para aquele que conhece o Senhor, que nós precisamos ter, ó Deus, na nossa, Senhor, prioridade, o Senhor. Porque aí todo o resto vai bem. E nenhum inimigo, não há exército grande o bastante para derrotar um povo que se entrega e que busca e que clama ao Deus de Israel. Não há, Senhor, nenhum império, nenhum governo, nenhum vírus, nada tão forte que possa destruir a um povo disposto a pelejar em favor dos seus. E nós nos candidatamos para o teu exército. Senhor, buscar por aqueles que ainda não conseguem. Para, Senhor, que tenha o tempo para deixar a displicência, para deixar a covardia e se render ao único digno de ser adorado. Nós, ó Deus, nos colocamos, ó Deus, no altar do Senhor. Toma o teu lugar, em nome de Jesus. Foi muito bom estar com você, meu irmão. E que o Senhor possa estar com você todos os dias. Que você acordar, sinta essa presença dele na sua casa. E se precisar, nos chame. Chame no WhatsApp, converse, fale conosco, vamos orar juntos. Nós estamos juntos, separados de corpo, mas juntos na mesma fé, no mesmo Espírito. Amém?